A discussão começou por algo tão trivial que nem me lembro mais. Talvez um conta esquecida, uma despesa que eles julgaram desnecessária. Ricardo, sempre o mais assertivo, foi o primeiro a levantar a voz. Mariana concordava com ele, com aquele ar de superioridade que ela cultivava desde a adolescência. Gustavo, o caçula, balançava a cabeça em concordância, como um cãozinho obediente. Eu, com a experiência que a vida me deu, tentei manter a calma, explicar meu ponto de vista. Mas a paciência deles parecia ter um limite tênue, e a minha, por mais que tentasse, também se esgotava. Você não entende, mãe, disse Ricardo, a voz carregada de impaciência. Nós precisamos pensar no futuro. Essas suas despesas são um desperdício. Desperdício, repeti, sentindo um nó se formar na garganta. Eu trabalhei a vida toda para ter um mínimo de conforto. Mariana riu, um som agudo e desagradável. Conforto? Mãe, você vive em uma casa que não é mais adequada para nós. Precisamos de espaço, de modernidade. Gustavo, com os olhos fixos no celular, murmurou algo sobre não poder se associar a velhos hábitos. Velhos habitos? A minha casa, o meu dinheiro, a minha vida. Foi então que Ricardo, com o ar de quem tomava uma decisão drástica, disse: Olha, mãe, acho que o melhor para todos é você arrumar um lugar menor. Nós não temos mais como sustentar essa casa e você aqui dentro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Expulsa. De minha própria casa. Por meus filhos. O choque inicial deu lugar a uma raiva fria, uma sensação de injustiça que me consumia. Aquele sobrado modesto, palco de tantas memórias, de tantos sacrifícios, agora era um fardo para eles. Aquele dia, a porta se fechou atrás de mim, não como um adeus, mas como um rompimento brutal. Aquele sobrado em São Paulo, que um dia foi meu lar, agora era apenas um lembrete da ingratidão. A porta do sobrado bateu com um baque final, um som seco que ecoou não apenas na rua, mas na minha alma. O ar frio da tarde paulistana parecia penetrar meus ossos, um prenúncio do vazio que se instalara em meu peito. Caminhei sem rumo por algumas quadras, o peso da ingratidão dos meus filhos esmagando-me. Cada passo era um lembrete dos anos de dedicação, dos sacrifícios silenciosos, tudo reduzido a nada por uma discussão mesquinha. Aquele sobrado, que um dia abrigou risadas e aconchego, agora era um fantasma de memórias dolorosas. A vida, que eu julgava ter construído com solidez, desmoronava em pedaços diante dos meus olhos. A raiva borbulhava, mas era uma raiva impotente, sufocada pela tristeza avassaladora. Onde ir? O que fazer? As perguntas giravam em um turbilhão sem resposta. Com a mente nublada, meus pés me levaram instintivamente para o pequeno comércio da esquina, onde costumava comprar o pão fresco pela manhã. A dona Aurora, com seu sorriso caloroso e olhos curiosos, logo percebeu meu desamparo. Elsa, querida, o que aconteceu? Você parece um fantasma, disse ela, a preocupação genuína em sua voz. As lágrimas que eu tentava reprimir finalmente rolaram pelo meu rosto. Não consegui articular uma palavra, apenas um soluço escapou. Ela me guiou para dentro da loja, para trás do balcão, oferecendo-me um copo d'água. Sentei-me em um banquinho, o cheiro familiar de café e pão assado contrastando violentamente com a amargura que me consumia. Enquanto tentava controlar a respiração, minha mão buscou, como um gesto automático, a bolsa que carregava. Precisava de algo para me distrair, um pequeno alívio para a dor lancinante. Meus dedos encontraram um pequeno pedaço de papel amassado que guardara no bolso interno. Era o bilhete de loteria que comprei na semana anterior, um daqueles impulsos de esperança que guardamos para dias melhores. Naquele momento, a ideia de uma pequena distração, de um sonho fugaz, era tudo o que eu tinha. Com as mãos trêmulas, retirei o bilhete. A loja estava silenciosa, apenas o tilintar de um sino quando um cliente entrou. Dona Aurora observava-me com ternura, sem pressionar. Liguei meu celular, navegando com dificuldade até o site da loteria. Os números que eu rabiscara no papel pareciam dançar diante dos meus olhos. Eram os mesmos. Todos eles. O primeiro prêmio. Um prêmio que mudaria tudo. O valor era astronômico, uma cifra que eu jamais ousara imaginar em meus sonhos mais selvagens. Um arrepio percorreu meu corpo, mas não era de frio. Era uma mistura avassaladora de choque, incredulidade, por baixo de tudo, uma faísca de algo novo. A dor da expulsão ainda latejava, mas agora, por baixo dela, uma corrente elétrica de poder começava a pulsar. Eu não era mais apenas a mãe rejeitada. Eu era rica. O mundo pareceu girar.
O sobrado, a discussão, Ricardo, Mariana, Gustavo, tudo pareceu subitamente distante, insignificante. Aquele bilhete, guardado sem muita esperança, era a chave para um novo universo. Um universo onde eu não precisava de aprovação, onde eu não era um fardo. A alegria que rompeu em mim foi tão intensa que me deixou sem ar. Ri, um som rouco e embargado, que surpreendeu Dona Aurora. Ela me olhou, confusa, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios ao ver a mudança em meu semblante. Parece que as coisas melhoraram um pouco, não é, Elsa? Ela disse, com sua sabedoria de quem já viu de tudo. Melhoraram, Dona Aurora. Muito melhor, respondi, a voz ainda trêmula, mas agora com uma força que eu não reconhecia. Guardei o bilhete de volta na bolsa, sentindo o papel como um amuleto de poder. Aquele dia, enquanto meus filhos me expulsavam de casa, o destino, com sua ironia peculiar, me presenteava com a liberdade financeira que eu nunca pensei que teria. A dor da rejeição ainda estava ali, uma ferida aberta, mas agora havia algo mais. Havia um plano começando a se formar em minha mente, um plano audacioso, alimentado pela injustiça e pela súbita e extraordinária sorte. A vingança, percebi com um calafrio delicioso, estava apenas começando. O sabor da terra, ali na quitanda de Dona Aurora, de repente pareceu mais doce, prenunciando um futuro repleto de sabores inesperados. Aquele sobrado, que me expulsou, seria apenas um capítulo em uma história muito maior, uma história que eu estava prestes a reescrever com minhas próprias mãos, e com o peso de uma fortuna recém-descoberta. Aquele momento na quitanda da Dona Aurora, com o bilhete de loteria premiado guardado na bolsa, foi um divisor de águas. A dor da expulsão ainda ardia, uma ferida recente e profunda, mas agora, sob essa dor, uma nova força começava a borbulhar. Eu precisava de um refúgio, um lugar para processar tudo e, mais importante, para arquitetar meus próximos passos. A ideia de voltar para o sobrado, mesmo que por uma noite, era impensável. Aquele lugar, que um dia foi meu porto seguro, agora era um ninho de cobras. Decidi que o melhor a fazer era desaparecer por um tempo. Não um desaparecimento dramático, mas um sumiço estratégico. Liguei para Sofia, minha vizinha e única confidente verdadeira. Sua voz, sempre um bálsamo, transmitiu preocupação genuína quando expliquei, de forma sucinta, que precisava de um lugar para ficar por uns dias. Sem fazer perguntas desnecessárias, ela me ofereceu seu pequeno apartamento de solteira, um refúgio aconchegante nos fundos do seu terreno. Aceitei com gratidão, sentindo um alívio imenso por não estar completamente sozinha naquela tempestade. Os dias que se seguiram foram de um silêncio deliberado. No apartamento de Sofia, rodeada por seus livros e o aroma suave de lavanda, eu me permiti sentir a extensão da traição. Ricardo, Mariana, Gustavo, nomes que um dia foram sinônimos de amor e orgulho, agora representavam a mais pura ingratidão. Eu os observava de longe, metaforicamente, claro. Através de conversas com Sofia, que mantinha contato com outros vizinhos, eu captava fragmentos de suas vidas. Eles pareciam ter seguido em frente com a maior naturalidade, como se a minha expulsão fosse um mero inconveniente passageiro, um detalhe sem importância. Eu sabia que eles me procurariam. A curiosidade, a necessidade, ou talvez um resquício de consciência, eventualmente os traria de volta. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. O bilhete de loteria, ainda seguro na minha carteira, era minha arma secreta. O segredo era meu trunfo, a base sobre a qual eu construiria minha retaliação. Manter essa informação em sigilo absoluto era crucial. Era como ter um as na manga, um trunfo que mudaria completamente o jogo. Ainda me lembro da sensação de observar a rua onde ficava minha casa, agora de uma perspectiva diferente, de um lugar seguro. Via meus filhos saindo e entrando, como se nada tivesse acontecido. Ricardo, com seu carro importado, sempre apressado. Mariana, impecavelmente vestida, exibindo suas novas aquisições. Gustavo, mais recluso, imerso em seu celular. Eles pareciam alheios à minha ausência, imersos em suas próprias vidas, em seus próprios planos. Essa aparente indiferença, na verdade, era um combustível para mim. Era a prova de que eu precisava. O choque da expulsão, que inicialmente me deixou atordoada, agora se transformava em uma espécie de clareza fria. Eu precisava ver até onde a ganância deles os levaria. Sem a minha presença para amortecer os golpes, sem o meu dinheiro para sustentar seus luxos, como eles reagiriam? A curiosidade era quase insuportável, mas a paciência, aprendi com a vida, é uma virtude poderosa. Eu esperaria.
Deixaria que a ansiedade e a incerteza fizessem seu trabalho. Eu estava apenas começando a curtir a vida, e eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. O silêncio era minha estratégia, e a espera, minha aliada mais fiel. O bilhete de loteria continuava ali, um lembrete silencioso do poder que agora residia em minhas mãos. O apartamento de Sofia, embora acolhedor, não era um lar. Era um refúgio temporário, um interlúdio necessário antes que eu pudesse dar o próximo passo. A notícia da loteria, guardada a 7 chaves, era um segredo pesado, mas também uma fonte de força. A dor da expulsão ainda latejava, mas agora era um incômodo distante, ofuscado pela empolgação do que estava por vir. Precisava de estrutura, de um plano concreto, e para isso, sabia que precisaria de ajuda profissional. Foi Sofia quem me indicou o doutor Roberto Costa. O escritório de advocacia doutor Roberto Costa era um daqueles lugares que transmitem confiança e discrição. O ambiente, impecável e silencioso, contrastava com o turbilhão que ainda se formava dentro de mim. Dr. Costa, um homem de meia-idade com um olhar perspicaz e um sorriso que sugeria um humor contido, me recebeu com a formalidade que a situação exigia. Sentamo-nos em sua sala de reuniões, um espaço elegante com uma grande mesa de madeira polida e poltronas confortáveis. Ali, longe dos olhos curiosos, comecei a desvendar a minha nova realidade. Mostrei-lhe o bilhete de loteria premiado, ainda dobrado com cuidado dentro da minha carteira. Ele o examinou com uma calma profissional, seus olhos percorrendo os números que haviam mudado o curso da minha vida. Conversamos por horas. Expliquei a situação com meus filhos, a expulsão, a minha decisão de manter o segredo. Ele ouviu atentamente, assentindo com a cabeça em momentos estratégicos, fazendo anotações pontuais. A experiência dele era palpável, ele entendia a gravidade da minha situação e, mais importante, a minha determinação. Senhora Elsa, ele disse, com a voz ponderada, o que a senhora tem em mãos é mais do que um prêmio financeiro. É uma oportunidade de recomeçar, de reescrever sua história. E, pelo que percebo, a senhora tem um plano. Um sorriso genuíno, o primeiro em dias, surgiu em meus lábios. Ele havia captado a essência da minha intenção. Começamos a delinear os passos. Primeiro, a organização financeira. Precisávamos de uma conta bancária segura, de investimentos prudentes, de um planejamento sucessório que garantisse que o dinheiro fosse usado para o meu bem-estar e não para satisfazer a ganância alheia. Ele me apresentou opções, explicou termos complexos com clareza, e me fez sentir segura, amparada. Era um alívio imenso saber que não estava sozinha nessa jornada. O planejamento da vingança, no entanto, era um território mais delicado, mas igualmente crucial. O segredo era meu trunfo, a base sobre a qual eu construiria minha retaliação. Manter essa informação em sigilo absoluto era crucial. Era como ter um as na manga, um trunfo que mudaria completamente o jogo. Ainda me lembro da sensação de observar a rua onde ficava minha casa, agora de uma perspectiva diferente, de um lugar seguro. Via meus filhos saindo e entrando, como se nada tivesse acontecido. Ricardo, com seu carro importado, sempre apressado. Mariana, impecavelmente vestida, exibindo suas novas aquisições. Gustavo, mais recluso, imerso em seu celular. Eles pareciam alheios à minha ausência, imersos em suas próprias vidas, em seus próprios planos. Essa aparente indiferença, na verdade, era um combustível para mim. Era a prova de que eu precisava. O choque da expulsão, que inicialmente me deixou atordoada, agora se transformava em uma espécie de clareza fria. Eu precisava ver até onde a ganância deles os levaria. Sem a minha presença para amortecer os golpes, sem o meu dinheiro para sustentar seus luxos, como eles reagiriam? A curiosidade era quase insuportável, mas a paciência, aprendi com a vida, é uma virtude poderosa. Eu esperaria. Deixaria que a ansiedade e a incerteza fizessem seu trabalho. Eu estava apenas começando a curtir a vida, e eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. O silêncio era minha estratégia, e a espera, minha aliada mais fiel. O bilhete de loteria continuava ali, um lembrete silencioso do poder que agora residia em minhas mãos. O apartamento de Sofia, embora acolhedor, não era um lar. Era um refúgio temporário, um interlúdio necessário antes que eu pudesse dar o próximo passo. A notícia da loteria, guardada a 7 chaves, era um segredo pesado, mas também uma fonte de força. A dor da expulsão ainda latejava, mas agora era um incômodo distante, ofuscado pela empolgação do que estava por vir. Precisava de estrutura, de um plano concreto, e para isso,
sabia que precisaria de ajuda profissional. Foi Sofia quem me indicou o Dr. Roberto Costa. O escritório de advocacia Dr. Roberto Costa era um daqueles lugares que transmitem confiança e discrição. O ambiente, impecável e silencioso, contrastava com o turbilhão que ainda se formava dentro de mim. Dr. Costa, um homem de meia-idade com um olhar perspicaz e um sorriso que sugeria um humor contido, me recebeu com a formalidade que a situação exigia. Sentamo-nos em sua sala de reuniões, um espaço elegante com uma grande mesa de madeira polida e poltronas confortáveis. Ali, longe dos olhos curiosos, comecei a desvendar a minha nova realidade. Mostrei-lhe o bilhete de loteria premiado, ainda dobrado com cuidado dentro da minha carteira. Ele o examinou com uma calma profissional, seus olhos percorrendo os números que haviam mudado o curso da minha vida. Conversamos por horas. Expliquei a situação com meus filhos, a expulsão, a minha decisão de manter o segredo. Ele ouviu atentamente, assentindo com a cabeça em momentos estratégicos, fazendo anotações pontuais. A experiência dele era palpável, ele entendia a gravidade da minha situação e, mais importante, a minha determinação. Senhora Elsa, ele disse, com a voz ponderada, o que a senhora tem em mãos é mais do que um prêmio financeiro. É uma oportunidade de recomeçar, de reescrever sua história. E, pelo que percebo, a senhora tem um plano. Um sorriso genuíno, o primeiro em dias, surgiu em meus lábios. Ele havia captado a essência da minha intenção. Começamos a delinear os passos. Primeiro, a organização financeira. Precisávamos de uma conta bancária segura, de investimentos prudentes, de um planejamento sucessório que garantisse que o dinheiro fosse usado para o meu bem-estar e não para satisfazer a ganância alheia. Ele me apresentou opções, explicou termos complexos com clareza, e me fez sentir segura, amparada. Era um alívio imenso saber que não estava sozinha nessa jornada. O planejamento da vingança, no entanto, era um território mais delicado, mas igualmente crucial. Discutimos as melhores formas de expor a hipocrisia dos meus filhos, de fazê-los encarar as consequências de suas ações sem que eu precisasse me rebaixar ao nível deles. Dr. Costa sugeriu que a melhor abordagem seria a sutileza, a demonstração de poder através da minha própria prosperidade, sem a necessidade de confrontos diretos e vulgares. Ele propôs a ideia de um jantar, um evento cuidadosamente orquestrado para revelar minha nova realidade, para que eles vissem, com seus próprios olhos, o que haviam perdido. Enquanto ele falava, eu visualizava o cenário. Um restaurante elegante, talvez o sabor da terra, um lugar que eles associavam a celebrações e status. Eu chegaria com a Sofia, radiante, demonstrando a tranquilidade e a independência que a fortuna me proporcionava. Seria o primeiro movimento de um jogo maior, um jogo onde eu ditaria as regras. A senhora precisa se mostrar forte, Elsa, aconselhou o doutor Costa, com um brilho nos olhos. Eles a viram vulnerável. Agora, eles precisam ver a sua resiliência. Saí do escritório com um senso renovado de propósito. Aquele encontro não foi apenas sobre organizar finanças, foi sobre recuperar o controle, sobre transformar a dor em estratégia. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez desde que a porta do sobrado bateu atrás de mim, eu sentia que estava no comando do meu próprio destino. O jogo estava prestes a começar, e eu estava pronta para jogar. Aquele encontro no escritório do doutor Costa foi um bálsamo para a alma, mas a realidade da minha situação ainda exigia ação. Precisava de um lugar para chamar de meu, ainda que temporariamente, um espaço que me permitisse respirar e planejar sem a sombra constante do sobrado que um dia foi meu lar. Sofia, com sua generosidade habitual, me ajudou a encontrar um apartamento discreto em um bairro que eu nunca havia considerado antes. Não era luxuoso como as mansões que Ricardo frequentava, mas era acolhedor, limpo e, acima de tudo, meu. A chave do novo apartamento de luxo, um objeto que eu ainda não tinha em mãos, representava a minha nova liberdade. Com a chave do meu refúgio em mãos, comecei a me permitir pequenas extravagâncias, passos calculados para desestabilizar a percepção que meus filhos tinham de mim. A ideia era clara, mostrar que a vida não havia acabado para Elsa, mas sim, que ela estava apenas começando, de uma forma que eles jamais imaginariam. Comecei a frequentar lugares que, na visão deles, eram completamente incompatíveis com a minha antiga vida. Lembro-me da primeira vez que fui a uma galeria de arte moderna, um lugar que Ricardo considerava um antro de snobismo intelectual, e Mariana, um desperdício de tempo e dinheiro. Eu me sentia um pouco deslocada, confesso, mas a cada passo, a cada olhar de admiração para as obras expostas, uma nova confiança se instalava em mim. Acompanhada por Sofia,
que parecia se divertir com a minha ousadia, eu absorvia a atmosfera, conversava sobre as peças, e sentia uma leveza que há muito tempo não experimentava. Em outra ocasião, decidi conhecer um clube de leitura em um charmoso café no centro da cidade. Era um ambiente intelectual, repleto de pessoas que discutiam literatura com paixão, um universo distante do círculo social dos meus filhos, que se resumiam a jantares de negócios e eventos de caridade com agendas ocultas. Ali, em meio a debates acalorados sobre autores clássicos e contemporâneos, eu me sentia viva, conectada a um mundo de ideias e reflexões. Sofia me contou, depois, que Ricardo havia comentado com ela, em um encontro casual, que eu estava se metendo em coisas de gente estranha, e que Mariana havia dito que eu estava perdendo o juízo. Essas pequenas informações eram como combustível para o meu plano. A minha estratégia era a da falsa ignorância. Eu não revelaria a origem da minha nova vida, nem o motivo da minha súbita independência. Apenas viveria, experimentaria, e deixaria que a imaginação deles fizesse o resto. Eles me viam como uma senhora de 65 anos, frágil e dependente, e eu precisava que essa imagem fosse desmantelada, peça por peça, sem que eles percebessem o meu dedo em cada movimento. Aluguei um apartamento temporário, um espaço que me permitia essa liberdade de ir e vir, de ser quem eu quisesse, sem as amarras do passado. Cada saída para um lugar novo, cada conversa com pessoas desconhecidas, era um passo em direção à minha redescoberta. Eles esperavam que eu me encolhesse, que implorasse por um retorno, mas eu estava construindo um novo caminho, um caminho de autonomia e, sim, de uma vingança silenciosa e saborosa. A cada dia que passava, eu sentia minha força crescer, alimentada pela ingratidão deles e pela minha própria determinação. A vida estava me dando uma segunda chance, e eu não a desperdiçaria. O que eles pensavam ser o fim, era, na verdade, o meu recomeço. E eles ainda não tinham a menor ideia do que estava por vir. Os sussurros começaram a chegar a mim de forma indireta, como ecos distantes de conversas que eu não deveria ouvir. Sofia, com seu jeito discreto, me contava fragmentos, observações que ela captava em seus passeios pelo bairro, ou em encontros casuais com conhecidos que, por sua vez, tinham contato com Ricardo ou Mariana. Ouvi dizer que o Ricardo anda perguntando sobre você, ela comentou um dia, enquanto tomávamos um café no ponto de encontro. Parece que ele está com uma cara de quem não entende nada. Vi ele falando com a Clara da joalheria, e ela comentou que você anda comprando coisas que ela nunca imaginou. A cada pequena informação, um sorriso sutil se formava em meus lábios. Era exatamente isso que eu queria. Eles me haviam jogado para fora, acreditando que eu era uma figura frágil, dependente, incapaz de sobrevocar sem o teto que me negaram. Agora, em vez de miados de desespero, eles ouviam boatos sobre a minha nova vida, sobre a minha independência repentina. A confusão em seus rostos, a inquietação que eu imaginava em suas mentes, era minha primeira recompensa. Mariana, por sua vez, parecia mais intrigada do que preocupada. Sofia me relatou que, em um evento social, Mariana havia sido questionada sobre mim por uma conhecida. A resposta dela foi evasiva, um misto de surpresa e um certo desdém velado. Ah, a mamãe? Ela está ocupada com os novos hobbies dela. Sabe como é, a idade chega, e algumas pessoas buscam novas formas de se ocupar. A ironia na voz de Mariana, a tentativa de minimizar minha nova fase, era quase palpável. Ela não conseguia conceber que eu pudesse estar prosperando, florescendo, sem a sua aprovação ou, pior, sem depender deles. Gustavo, o mais volúvel, era um caso à parte. Ele era facilmente influenciável por Ricardo, mas também possuía uma sensibilidade que, em outras circunstâncias, poderia ter sido direcionada para algo positivo. Ouvi dizer que ele havia tentado me ligar, mas, segundo Sofia, Ricardo o havia impedido, dizendo que eu precisava aprender a lição. Que lição? A de que a gratidão não é um direito, mas sim um presente que eles jamais me deram. Esses pequenos fragmentos de informação eram como migalhas de pão que eu deixava para trás, guiando-os para um caminho de dúvida e especulação. Eles não sabiam da loteria, é claro. Para eles, eu era apenas uma senhora que, de alguma forma inexplicável, havia encontrado uma nova fonte de renda, talvez um trabalho secreto, talvez um empréstimo de alguma alma caridosa. A verdade era que eu estava me divertindo com a incerteza deles, com os sussurros de inveja que começavam a circular. Eles me viram vulnerável, me expulsaram sem hesitar. Agora, era minha vez de fazê-los questionar, de fazê-los se perguntar o que realmente estava acontecendo. Aquele apartamento alugado, a minha carteira de habilitação que me permitia ir e vir com liberdade, tudo isso era parte de um jogo maior,
um jogo onde eu estava gradualmente reescrevendo as regras, um passo de cada vez. Eles me subestimaram, e essa era a maior vantagem que eu tinha. Os dias se desenrolavam em uma cadência calculada. Eu me permitia saborear a novidade, a liberdade de ir e vir, de experimentar novos sabores, novas ideias. Sofia era minha companheira constante nessas incursões, um porto seguro em meio à minha redescoberta. Ela, mais do que ninguém, entendia a delicadeza da minha situação e a necessidade de agir com discrição, enquanto alimentava a minha coragem com seu apoio inabalável. A cada encontro com ela, no nosso refúgio no café ou ponto de encontro, trocávamos confidências e planos. Foi em uma dessas tardes, enquanto discutíamos minhas próximas aventuras, uma visita a uma livraria antiga que eu sempre quis conhecer, ou talvez um curso rápido de cerâmica, que Sofia me trouxe uma notícia que fez meu coração dar um salto. Elsa, a Mariana ligou para mim hoje. Ela disse, com um tom de surpresa contida. Ela estava différente. Parecia preocupada. Perguntou se eu sabia como você estava, se estava se alimentando direito. Disse que o Ricardo estava sentindo sua falta. Um riso seco escapou de meus lábios. Sentindo minha falta? Ricardo? Aquele que me jogou na rua sem hesitar? Aquele que via em mim apenas um meio para seus fins? A preocupação de Mariana soava tão falsa quanto o sorriso de Ricardo em suas tentativas de me manipular. Era o clássico movimento deles, quando percebem que a fonte de recursos não está tão acessível, ou que a vítima se tornou um enigma, a preocupação aparece como um fantasma interesseiro. Dias depois, o próprio Ricardo apareceu em frente ao meu novo apartamento alugado. Ele estava em seu carro luxuoso, um modelo que eu conhecia bem, o mesmo que ele usava para ostentar seu sucesso fabricado. Desceu com um ar de quem estava fazendo um grande favor, um ar de superioridade que me revirava o estômago. Aproximou-se da porta, hesitou por um instante, como se não tivesse certeza se aquele era realmente o meu novo endereço, e então tocou a campainha. Quando abri, ele tentou um sorriso que não alcançava seus olhos. Mãe, disse ele, com uma voz que tentava soar afetuosa, mas que carregava um tom de estranhamento. Eu estava passando pela região e pensei em te dar um oi. Como você está? Sofia me disse que você andava um pouco reclusa. A menção a Sofia era mais uma tentativa de me encurralar, de mostrar que ele sabia dos meus passos. A conversa foi curta, tensa. Ele falava sobre como a casa estava vazia sem mim, como eles estavam preocupados com a minha solidão. Cada palavra soava ensaiada, uma encenação barata para sondar o terreno, para descobrir se eu estava sofrendo, se estava disposta a voltar para a antiga dependência. Eu o ouvi com uma calma forjada, respondendo com monossílabos, sem entregar nada. A minha carteira de habilitação, que eu segurava discretamente em minhas mãos, era prova de que eu tinha o controle. A cada pergunta sobre meu bem-estar, eu via a expectativa dele crescer, a esperança de que eu me entregasse, que implorasse por um lugar de volta. Mas Elsa não implora mais. Elsa planeja. E, naquele momento, eu apenas observava, esperando o próximo ato dessa peça que eles, sem saber, estavam encenando para mim. A visita de Ricardo foi um lembrete amargo do que eu havia deixado para trás, mas também um catalisador para o meu próximo movimento. Aquele encontro superficial, a tentativa desajeitada de fingir preocupação, confirmou o que eu já sabia. Eles não me viam como uma pessoa, mas como um recurso. E agora, o recurso estava fora de alcance, e eles tentavam desesperadamente recuperá-lo. Senti uma pontada de satisfação ao perceber que minha ausência os incomodava mais do que eu imaginava. Decidi que era hora de dar o próximo passo, o passo que selaria o destino de sua ingenuidade. Precisava de um cenário à altura da minha nova realidade e da lição que eu pretendia ensinar. O restaurante O Sabor da Terra, com sua atmosfera elegante e discreta, parecia o local perfeito. Era um lugar que eu sempre admirara de longe, um símbolo de um mundo que, até pouco tempo atrás, parecia inatingível. Agora, seria o palco da minha vingança sutil. Convidei Sofia para um chá no café O Ponto de Encontro, nosso refúgio habitual. A tarde estava agradável, e o aroma do café pairava no ar, misturando-se às nossas conversas. Com um sorriso que mal conseguia conter, revelei meu plano. Sofia, preciso da sua ajuda para algo especial, comecei, enquanto ela me olhava com curiosidade. Estou pensando em organizar um jantar. Uma espécie de celebração, para reconciliar as coisas. Os olhos de Sofia brilharam com compreensão e um toque de travessura. Ela sabia exatamente o que eu estava tramando. Um jantar? Para quem, Elsa? Para eles, é claro, respondi, a voz carregada de uma ironia deliciosa.
Ricardo, Mariana e até o Gustavo. Quero convidá-los para um lugar especial. Algo que os faça pensar que estou, finalmente, voltando para o redil deles. Peguei um pequeno bloco de notas e uma caneta, começando a rabiscar os detalhes. Preciso que você me ajude a redigir os convites. Algo cordial, mas que insinue uma nova fase, uma abertura para o perdão. Mas o mais importante é o local. O sabor da terra. O que você acha? Sofia concordou com entusiasmo. É perfeito, Elsa. Eles ficarão chocados. E o melhor de tudo, será em um lugar onde eles não poderão reclamar de nada. Será a sua forma de mostrar a eles, sem dizer uma palavra, que você não é mais a mesma. Nos dias seguintes, trabalhamos juntas nos convites para o jantar de comemoração. Escolhemos um papel elegante, com uma caligrafia que transpirava sofisticação. As palavras eram escolhidas a dedo, cuidadosamente elaboradas para despertar neles a esperança de uma reconciliação genuína, enquanto eu me preparava para a exposição que se seguiria. A ideia de vê-lo chegar a um lugar de prestígio, esperando uma volta à antiga dinâmica, enquanto eu comandava o espetáculo, era minha mais doce antecipação. Era o início do fim para a ingratidão deles. A partir dali, a estratégia era clara: atraí-los para minha armadilha, onde a verdade seria revelada, não com gritos, mas com a elegância de quem sabe o seu valor. O restaurante O Sabor da Terra era exatamente como eu imaginava, talvez até mais. A iluminação suave, as mesas elegantemente postas com toalhas de linho impecáveis, o murmúrio discreto das conversas e o aroma delicado de especiarias e flores frescas criavam uma atmosfera de requinte e exclusividade. Era um lugar onde a discrição era norma, e a sofisticação, uma linguagem universal. Sentada à minha mesa, com Sofia ao meu lado, observava a entrada com uma calma que escondia a tempestade de expectativas em meu peito. Os convites para o jantar de comemoração haviam surtido o efeito desejado. Ricardo foi o primeiro a chegar, com Mariana logo atrás. A expressão de Ricardo, ao me ver, foi uma mistura de surpresa e uma ponta de desconfiança, rapidamente mascarada por um sorriso forçado. Mariana, por outro lado, parecia genuinamente chocada, seus olhos percorrendo o salão com uma rapidez quase frenética, absorvendo cada detalhe do ambiente. Ela cochichou algo para Ricardo, apontando sutilmente para a garrafa de champanhe Velvet que repousava em um balde de gelo ao lado da mesa. Aquele pequeno gesto, a cobiça velada em seu olhar, era exatamente o que eu esperava. Gustavo chegou um pouco depois, visivelmente apressado, como se temesse perder alguma coisa. Sua chegada trouxe uma leve tensão à dinâmica do grupo. Ele me abraçou com uma efusividade que parecia mais um cálculo do que afeto, seus olhos buscando algo em meu rosto, talvez uma confirmação de que eu ainda era a mesma mãe de antes, a que eles podiam manipular. A conversa inicial fluiu em um mar de formalidades. Eles elogiavam o restaurante, comentavam sobre a beleza do local, mas evitavam cuidadosamente qualquer menção à minha situação anterior ou à razão pela qual eu havia sido expulsa. Era como se um véu invisível cobrisse o passado, e todos concordassem em fingir que ele não existia. Eu, por minha vez, respondia com a mesma polidez, observando-os atentamente. Cada olhar, cada hesitação, cada palavra era um dado que eu processava. Durante o jantar, os pratos servidos eram obras de arte culinária, e eu me permitia saborear cada garfada, cada aroma, com uma apreciação que parecia incomodar meus filhos. Eles falavam sobre seus dias, suas conquistas, mas havia uma nota de ansiedade em suas vozes, uma expectativa subjacente de que eu anunciasse alguma coisa, de que revelasse o motivo da minha nova prosperidade. Ricardo tentou, em um dado momento, sondar o terreno, perguntando casualmente sobre meus planos futuros, sobre como eu estava administrando minhas finanças. Ah, Ricardo, respondi com um sorriso sereno, pegando a taça de vinho. Tenho contado com uma boa assessoria. As coisas estão caminhando bem, muito bem, na verdade. A minha carteira de habilitação, que eu havia deixado sobre a mesa, visível a todos, era um símbolo silencioso de minha autonomia. A forma como Gustavo a olhou, com uma curiosidade disfarçada, não passou despercebida. Aquele pequeno objeto, a prova de que eu possuía os meios para me mover e agir independentemente, parecia confundi-los. A cobiça em seus olhos era palpável, a pergunta não dita pairando no ar: de onde vinha tudo aquilo? O silêncio que se seguiu à minha resposta foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eles se entreolharam, a percepção de que eu não era mais a mesma Elsa começando a se instalar, e com ela, a frustração de não terem o controle. A conversa pairava em um limbo de expectativas não ditas. Ricardo, com sua habitual perspicácia calculista,
tentou mais uma vez. Mãe, você parece tão bem, tão estabelecida. É maravilhoso ver isso. Mas, confesso, fico curioso. Como você conseguiu se organizar tão rapidamente? O mercado imobiliário está difícil, e investir, bem, exige um capital considerável. Seus olhos fixaram-se nos meus, buscando uma brecha, uma pista. Mariana concordou com a cabeça, o brilho de interesse em seus olhos quase palpável. Ela sempre fora mais suscetível às promessas de um futuro luxuoso. Gustavo, por sua vez, apenas observava, o semblante confuso, como se tentasse decifrar um enigma. Respirei fundo, um sorriso discreto brincando em meus lábios. Aquele era o momento. Era hora de plantar mais uma semente de incerteza, de aumentar a tensão. Peguei a minha carteira de habilitação que repousava na mesa, girando-a entre os dedos com uma leveza estudada. Ah, Ricardo, comecei, minha voz calma e modulada. Digamos que eu fiz um investimento. Um investimento bastante significativo, que tem me permitido viver com mais tranquilidade e desfrutar de algumas coisas que sempre quis. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eles esperavam um nome, uma explicação, um caminho para o meu sucesso. Mas eu não lhes daria isso. Não ainda. Investimento, Mariana repetiu, a voz tingida de incredulidade e um toque de esperança. Mas, onde? Em que, mãe? Você sempre foi tão reservada com essas coisas. A urgência em sua pergunta era quase cômica. Eles queriam saber se eu havia investido em algo que pudesse ser, de alguma forma, revertido para eles, ou se eu havia, de fato, me tornado independente de seus planos. É um projeto pessoal, respondi, evitando contato visual direto, preferindo contemplar a paisagem noturna que se desenhava pela janela do restaurante. Algo que eu venho acompanhando há algum tempo, e que finalmente se concretizou. Um projeto que exige discrição, mas que tem se mostrado extremamente promissor. Vocês me expulsaram de casa, me deixaram à própria sorte, porque acharam que eu não tinha mais nada a oferecer. E eu, com a experiência de uma vida inteira, com a sabedoria que vocês nunca se deram ao trabalho de tentar entender, eu descobri que tinha sim. Tinha a sorte ao meu lado, e a força para usá-la. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que eles haviam feito e de tudo que haviam perdido. Aquele jantar, que deveria ser uma demonstração da minha fragilidade e dependência, tornou-se o palco da sua própria humilhação. A hipocrisia em seus olhares era gritante, o interesse disfarçado em preocupação agora exposto em toda sua crueza. Eles não queriam a minha companhia, queriam a minha fortuna. E eu, Elsa, a mãe que eles desprezaram, havia acabado de lhes mostrar que a fortuna era minha, e a decisão de como usá-la, também. O vinho na taça parecia mais saboroso do que nunca. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Os rostos de Ricardo, Mariana e Gustavo, antes tingidos de uma expectativa ávida, agora exibiam uma paleta de choque, incredulidade, rapidamente, uma fúria contida que ameaçava explodir. Mariana foi a primeira a reagir, seus olhos lacrimejando não de tristeza, mas de pura raiva. Loteria? Mãe, isso é um absurdo. Você não pode estar falando sério. Isso é algum tipo de piada de mau gosto. Sua voz subiu em tom, a máscara de preocupação que ela usava tão habilmente se desfazendo em segundos. Ricardo, por outro lado, tentou manter uma compostura forçada, mas a tensão em sua mandíbula e o aperto em seus punhos denunciavam sua revolta. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa e perigosa. Elsa, você sabe que não pode simplesmente inventar histórias. Onde está o dinheiro? Quem te deu isso? Não minta para nós. A acusação velada, a tentativa de me descredibilizar, era tão previsível quanto a sua ganância. Ele não conseguia aceitar que eu, a mãe que ele considerava obsoleta, tivesse descoberto uma fortuna sem a sua intervenção ou conhecimento. Gustavo, o mais passivo dos três, parecia estar em estado de choque. Seus olhos percorriam os meus, depois os de seus irmãos, como se buscasse uma explicação lógica para aquela reviravolta inacreditável. A ideia de que eu, Elsa, sua mãe, pudesse ser independente, próspera e, acima de tudo, não mais um alvo fácil para seus planos, era demais para sua mente limitada. Aquele bilhete de loteria, que eles haviam ridicularizado, era agora a chave que abria a porta para um mundo que eles nunca imaginariam que eu pudesse acessar, e o pior, sem eles. Piada de mau gosto, Mariana, respondi, a calma voltando a me dominar, uma calma que emanava da certeza da minha nova realidade. O absurdo foi vocês me expulsarem de casa, achando que eu era um fardo.
O absurdo foi a falta de respeito, a ingratidão. Isso não é uma piada. É a vida que vocês tentaram me roubar, me devolver com juros. Peguei a minha carteira de habilitação que ainda repousava na mesa. Este carro que eu dirijo, este jantar que estamos tendo em um dos melhores restaurantes da cidade, tudo isso é fruto da minha sorte, como vocês chamam. Uma sorte que eu cultivei com paciência, e, sim, com a sabedoria que vocês nunca me deram crédito. Ricardo levantou-se abruptamente, a cadeira raspando o chão com um som agudo. Isso é inaceitável. Você está nos enganando. Deve haver alguma explicação lógica para isso. Um advogado, talvez? Algum golpe. Sua voz estava carregada de desespero, a visão de sua mina de ouro evaporando diante de seus olhos o deixava frenético. Ele não via uma mãe que os perdoava, via um obstáculo a ser removido, uma fonte de riqueza a ser controlada. Mariana começou a chorar abertamente, mas eram lágrimas de frustração e raiva. Como você pôde fazer isso conosco, mãe? Depois de tudo, nós somos sua família. Você deveria ter nos contado. Deveríamos ter administrado isso juntos. A inversão de papéis era grotesca. Ela, que mal me olhava antes, agora clamava por uma parceria que nunca quis oferecer. Gustavo apenas balançava a cabeça, um murmúrio inaudível escapando de seus lábios. A verdade era um golpe devastador para a imagem que ele tinha de si mesmo como alguém que cuidava da mãe. Agora, ele era apenas um filho ingrato, um explorador descoberto em flagrante. Aquele momento, no restaurante O Sabor da Terra, era minha vitória, a minha vingança servida fria, um prato que eles jamais esqueceriam. A raiva em seus olhos era confirmação de que eu havia acertado em cheio. Eles perderam, e eu, Elsa, ganhei tudo. O sabor do vinho era agridoce, um misto de triunfo e a tristeza pela necessidade de chegar a este ponto. O gosto da vitória, antes agridoce, agora se transformava em um sabor de liberdade. O choque nos rostos de Ricardo, Mariana e Gustavo no restaurante ainda ecoava em minha mente, mas não era mais um incômodo. Era um lembrete do poder que eu havia redescoberto, um poder que eles tentaram extinguir. Aquele jantar, que deveria ter sido meu fim, foi o meu renascimento. O tempo, agora meu aliado, desdobrava-se em novas paisagens, em novas experiências. Aquele velho sobrado, palco de tantos sacrifícios e da ingratidão que me feriu profundamente, ficou para trás, uma memória distante. A chave do novo apartamento de luxo, que antes parecia um sonho inalcançável, agora girava suavemente na minha mão, abrindo as portas para um mundo de conforto e sofisticação. Aquele apartamento, com sua vista panorâmica da cidade, era o meu santuário, um lugar onde eu podia respirar, onde eu podia ser eu mesma, sem desculpas ou justificativas. Sofia, minha confidente, minha rocha, estava sempre ao meu lado. Nossas conversas no café O Ponto de Encontro ganharam um novo tom, um tom de cumplicidade e de planos audaciosos. Juntas, traçávamos roteiros, explorávamos destinos que eu apenas ousava sonhar enquanto cuidava da casa e dos filhos. A agência de turismo de luxo Viagens dos Sonhos tornou-se nosso ponto de partida. Lembro-me da primeira vez que entramos ali, eu, com a minha carteira de habilitação recém-atualizada e um brilho nos olhos que não era de tristeza, mas de pura expectativa. Os atendentes, acostumados a um certo tipo de cliente, pareciam surpresos com a minha presença, mas a minha determinação e o sorriso confiante de Sofia dissiparam qualquer dúvida. Um cruzeiro pelo Mediterrâneo, eu disse, com uma voz firme que surpreendeu até a mim mesma. Com direito a todas as paradas, os melhores hotéis, e, claro, Sofia, você vai comigo em tudo. Os olhos dela brilharam. Ela, que sempre viveu uma vida mais modesta, merecia todo o luxo e o descanso do mundo. E eu, Elsa, finalmente podia proporcionar isso. As semanas seguintes foram um turbilhão de novas experiências. Atenas, com sua história milenar, Roma, com sua beleza eterna, Paris, com seu charme inconfundível. Cada cidade era uma descoberta, cada paisagem um quadro vivo. Sofia se encantava com tudo, e o seu contentamento era o meu maior presente. Em cada sorriso dela, eu via o reflexo da minha própria libertação. O diário de Elsa, que antes registrava as agruras do dia a dia, agora se enchia de relatos de paisagens deslumbrantes, de sabores exóticos, de momentos de pura felicidade. Claro, havia momentos em que a saudade de uma vida mais simples, antes da ganância alheia, surgia. Mas era uma saudade passageira, rapidamente substituída pela gratidão por ter a chance de viver essa nova fase. Eu não era mais a Elsa que eles expulsaram, a mãe que eles consideravam um peso. Eu era a Elsa Pereira da Silva,
uma mulher que, apesar das adversidades, encontrou a força para reescrever o seu próprio destino. E enquanto o sol se punha sobre mais um dia de descobertas, eu sabia que o melhor ainda estava por vir. A vingança, em sua forma mais sutil e satisfatória, era apenas um capítulo em uma história muito maior, a história da minha nova vida. O tempo, agora um rio sereno que me levava em suas águas, parecia ter um ritmo diferente. Os meses que se seguiram ao jantar no sabor da terra deslizaram como páginas viradas com leveza. As viagens se tornaram rotina, não pela ostentação, mas pela redescoberta de mim mesma. Cada cidade visitada, cada paisagem admirada, era um pedaço da Elsa que eu havia deixado adormecer por tantos anos. Sofia, sempre ao meu lado, era testemunha viva dessa transformação, seus olhos marejados de alegria genuína a cada nova experiência que compartilhávamos. No café O Ponto de Encontro, nossas conversas eram repletas de planos, de risadas e de uma cumplicidade que só a vida pode forjar. Falávamos sobre a próxima parada, sobre os vinhos que experimentaríamos, sobre os livros que leríamos à beira-mar. Era um mundo novo, construído sobre as ruínas da antiga, e eu me sentia invencível. No entanto, a consciência das consequências pairava como uma sombra distante, mas persistente. Sabia que, em algum lugar, Ricardo, Mariana e Gustavo viviam as repercussões de suas escolhas. O choque inicial da minha revelação, a raiva contida, a incredulidade, tudo aquilo era apenas o prelúdio. A verdadeira punição não viria de minhas mãos, mas da inevitabilidade da vida. Eles haviam me jogado para fora, acreditando que eu era um fardo, um peso morto. Agora, eu era prova viva de que a força de um indivíduo não se mede pela sua capacidade de acumular bens, mas pela sua resiliência diante da adversidade. Certo dia, enquanto folheava meu diário de Elsa, um registro antigo me chamou a atenção. Era uma anotação sobre um desejo antigo de aprender a tocar piano, um sonho que sempre adiei, alegando falta de tempo e recursos. Souris comme à ironia. Agora, o tempo e os recursos eram abundantes, mas a vontade parecia ter se esvaído, substituída por novas paixões. O aprendizado da música, antes um anseio, agora parecia um luxo desnecessário diante da vastidão do mundo que eu tinha para explorar. Recebi um telefonema inesperado. Era Ricardo. Sua voz, antes carregada de arrogância, soava agora embargada, quase suplicante. Mãe? Como você está? Faz tanto tempo. Eu e Mariana estávamos pensando em você. Queríamos saber se você precisava de alguma coisa. Aquele apartamento, com sua vista panorâmica da cidade, era o meu santuário, um lugar onde eu podia respirar, onde eu podia ser eu mesma, sem desculpas ou justificativas. Sofia, minha confidente, minha rocha, estava sempre ao meu lado. Nossas conversas no café O Ponto de Encontro ganharam um novo tom, um tom de cumplicidade e de planos audaciosos. Juntas, traçávamos roteiros, explorávamos destinos que eu apenas ousava sonhar enquanto cuidava da casa e dos filhos. A agência de turismo de luxo Viagens dos Sonhos tornou-se nosso ponto de partida. Lembro-me da primeira vez que entramos ali, eu, com a minha carteira de habilitação recém-atualizada e um brilho nos olhos que não era de tristeza, mas de pura expectativa. Os atendentes, acostumados a um certo tipo de cliente, pareciam surpresos com a minha presença, mas a minha determinação e o sorriso confiante de Sofia dissiparam qualquer dúvida. Um cruzeiro pelo Mediterrâneo, eu disse, com uma voz firme que surpreendeu até a mim mesma. Com direito a todas as paradas, os melhores hotéis, e, claro, Sofia, você vai comigo em tudo. Os olhos dela brilharam. Ela, que sempre viveu uma vida mais modesta, merecia todo o luxo e o descanso do mundo. E eu, Elsa, finalmente podia proporcionar isso. As semanas seguintes foram um turbilhão de novas experiências. Atenas, com sua história milenar, Roma, com sua beleza eterna, Paris, com seu charme inconfundível. Cada cidade era uma descoberta, cada paisagem um quadro vivo. Sofia se encantava com tudo, e o seu contentamento era o meu maior presente. Em cada sorriso dela, eu via o reflexo da minha própria libertação. O diário de Elsa, que antes registrava as agruras do dia a dia, agora se enchia de relatos de paisagens deslumbrantes, de sabores exóticos, de momentos de pura felicidade. Claro, havia momentos em que a saudade de uma vida mais simples, antes da ganância alheia, surgia. Mas era uma saudade passageira, rapidamente substituída pela gratidão por ter a chance de viver essa nova fase. Eu não era mais a Elsa que eles expulsaram, a mãe que eles consideravam um peso. Eu era a Elsa Pereira da Silva, uma mulher que,
apesar das adversidades, encontrou a força para reescrever o seu próprio destino. E enquanto o sol se punha sobre mais um dia de descobertas, eu sabia que o melhor ainda estava por vir. A vingança, em sua forma mais sutil e satisfatória, era apenas um capítulo em uma história muito maior, a história da minha nova vida. O tempo, agora um rio sereno que me levava em suas águas, parecia ter um ritmo diferente. Os meses que se seguiram ao jantar no sabor da terra deslizaram como páginas viradas com leveza. As viagens se tornaram rotina, não pela ostentação, mas pela redescoberta de mim mesma. Cada cidade visitada, cada paisagem admirada, era um pedaço da Elsa que eu havia deixado adormecer por tantos anos. Sofia, sempre ao meu lado, era testemunha viva dessa transformação, seus olhos marejados de alegria genuína a cada nova experiência que compartilhávamos. No café, o ponto de encontro, nossas conversas eram repletas de planos, de risadas e de uma cumplicidade que só a vida pode forjar. Falávamos sobre a próxima parada, sobre os vinhos que experimentaríamos, sobre os livros que leríamos à beira-mar. Era um mundo novo, construído sobre as ruínas da antiga, e eu me sentia invencível. No entanto, a consciência das consequências pairava como uma sombra distante, mas persistente. Sabia que, em algum lugar, Ricardo, Mariana e Gustavo viviam as repercussões de suas escolhas. O choque inicial da minha revelação, a raiva contida, a incredulidade, tudo aquilo era apenas o prelúdio. A verdadeira punição não viria de minhas mãos, mas da inevitabilidade da vida. Eles haviam me jogado para fora, acreditando que eu era um fardo, um peso morto. Agora, eu era prova viva de que a força de um indivíduo não se mede pela sua capacidade de acumular bens, mas pela sua resiliência diante da adversidade. Certo dia, enquanto folheava meu diário de Elsa, um registro antigo me chamou a atenção. Era uma anotação sobre um desejo antigo de aprender a tocar piano, um sonho que sempre adiei, alegando falta de tempo e recursos. Souris comme a Ironia. Agora, o tempo e os recursos eram abundantes, mas a vontade parecia ter se esvaído, substituída por novas paixões. O aprendizado da música, antes um anseio, agora parecia um luxo desnecessário diante da vastidão do mundo que eu tinha para explorar. Recebi um telefonema inesperado. Era Ricardo. Sua voz, antes carregada de arrogância, soava agora embargada, quase suplicante. Mãe? Como você está? Faz tanto tempo. Eu e Mariana estávamos pensando em você. Queríamos saber se você precisava de alguma coisa. Talvez um almoço qualquer dia desses. A tentativa de disfarçar o interesse era patética. Ele não me procurava por saudade, mas por um vislumbre do que eu poderia oferecer, ou talvez por uma esperança vã de que a minha nova vida pudesse, de alguma forma, beneficiá-los. Recusei educadamente, sem dar a ele a satisfação de um confronto direto. Apenas o silêncio e a distância seriam a minha resposta. Pouco depois, Mariana me abordou em um evento de caridade que eu havia decidido prestigiar, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo. Ela se aproximou com um sorriso forçado, os olhos fixos em meu pescoço, onde repousava um colar que eu havia adquirido em uma joalheria de luxo em Paris. Mãe! Que surpresa te ver aqui! Você está tão diferente. Tão elegante. A inveja em sua voz era palpável. Ela tentava me sondar, buscando entender a origem da minha súbita prosperidade, talvez com a esperança de encontrar uma brecha para explorar. A vida nos prega peças, querida, respondi, um sorriso enigmático brincando em meus lábios. Às vezes, a sorte sorri para quem menos espera. Ela tentou insistir, perguntando sobre meus investimentos, sobre meus planos futuros, mas eu a cortei com delicadeza, deixando-a no vácuo de suas próprias ambições frustradas. Gustavo, por sua vez, optou por uma abordagem mais sutil, mas igualmente transparente. Ele me enviou uma mensagem longa, cheia de palavras vazias sobre arrependimento e a importância dos laços familiares. Mencionava como sentia a falta das nossas conversas, das nossas noites em família. Era um lamento vazio, desprovido de qualquer sinceridade. Ele, assim como os outros, percebia que a porta que eles haviam fechado com tanta veemência agora se abria para um futuro de oportunidades que eles haviam perdido para sempre. A força que eu descobri não era apenas financeira, mas uma força de caráter, uma capacidade de seguir em frente e prosperar, independentemente da aprovação ou do apoio deles. Eles haviam me subestimado, e essa era a sua maior derrota. O valor do que perderam não estava apenas no dinheiro, mas na relação que eles mesmos destruíram. E eu, Elsa Pereira da Silva, estava finalmente livre para viver a vida que sempre mereci.
O sol da tarde banhava a varanda do meu novo refúgio, um apartamento com vista para o infinito azul do céu e o burburinho incessante da cidade. Era um cenário que, há não muito tempo, parecia pertencer a outra vida, a outra Elsa. Aquele lugar, antes um sonho distante, agora era o meu santuário, um testemunho silencioso da jornada que me trouxera até aqui. Que um dia representou a minha capacidade de ir e vir, agora era apenas um lembrete de uma liberdade que eu jamais imaginei possuir em tamanha magnitude. Olho para o meu reflexo na vidraça, não mais a mulher abatida e resignada que for expulsa de sua própria casa, mas uma figura serena, com os olhos que guardam a sabedoria das provações superadas. Aos 60 e poucos anos, descobri em mim uma força que nem mesmo eu sabia que existia. A resiliência, essa qualidade tantas vezes testada e que me definia em silêncio, agora brilhava com uma intensidade própria. As tentativas de contato de Ricardo e Mariana, as mensagens insinceras de Gustavo, tudo isso se tornará ruído distante, ecos de um passado que eu escolhera deixar para trás. Eles buscavam migalhas, um vislumbre do que haviam desprezado, acreditando que a minha nova prosperidade seria uma extensão da antiga dependência. Que engano deles! Lembro-me das primeiras viagens com Sofia. O brilho nos olhos dela, a alegria genuína em cada nova descoberta, era um bálsamo para a alma. Cada cidade visitada, cada paisagem deslumbrante, era um pedaço de mim que eu resgatava. Aquele jantar no Sabor da Terra, onde a verdade veio à tona, foi o ponto de inflexão. A exposição crua da hipocrisia deles, o choque estampado em seus rostos, foi um momento de catarse, mas o verdadeiro renascimento aconteceu depois, longe dos olhares acusadores e da ganância disfarçada. Agora, a vida se desenrolava em um ritmo diferente. Não mais a urgência do dia a dia, a correria para suprir as necessidades alheias, mas a calma de quem sabe o valor do tempo e da própria existência. Sofia, minha fiel companheira, compartilhava dessa serenidade. Nossas conversas no café O Ponto de Encontro eram um bálsamo, um espaço seguro onde a cumplicidade florescia. Falávamos sobre os livros que leríamos, sobre os concertos que assistiríamos, sobre os planos para o futuro que, pela primeira vez, eram inteiramente nossos. Antes um símbolo de celebração a ser conquistado, agora era um brinde rotineiro à vida, à liberdade e à amizade. O legado que deixei para eles não foi de riqueza material, mas de uma lição indelével sobre a força do caráter e as consequências da ingratidão. Eles buscavam um atalho para a fortuna, sem entender que a verdadeira riqueza reside na dignidade, na resiliência e na capacidade de se reinventar. A força que descobri em mim não se traduzia em bens ou status, mas na paz interior de quem se reconstrói a partir das ruínas. Eles me subestimaram, me descartaram como se eu fosse um objeto obsoleto. E, ao fazerem isso, eles não apenas perderam uma mãe, mas a oportunidade de testemunhar a transformação de uma mulher que, mesmo na adversidade mais cruel, encontrou a luz para seguir em frente. O futuro se estende diante de mim, vasto e convidativo.